Shalom Uvrachá. Estamos agora em Tu Be'av, Hameshá Asar Be'av. O que quer dizer Tu Be'av? Os números em hebraico, eles são representados por letras. No hebraico não há números indo-arábicos, não tem diferença entre letras e números. A letra Aleph é 1, a letra Bet é 2, a letra Gimel é 3. As letras, elas também são os números. Então, sempre que tem um dia Tu, quer dizer a letra Tet e a letra Vav, quer dizer que esse dia é dia 15. Porque a letra Tet, o valor numérico dela é 9, e a letra Vav, o valor numérico dela é 6. Então, quanto que é 9 mais 6? 15. Então por que não se fala 10 mais 5? Tipo, letra Yud e depois letra Rei, para não escrever o nome de Hashem, não escrever o nome de Deus. Porque se você escreve a letra Yud e depois a letra Rei, você não pode apagar. É um dos nomes de Deus que ele não pode ser apagado. Então, no lugar de escrever 10 e 5, a gente escreve 9 e 6. Aí fica Tu. Só que o Rebbe de Lubavitch, ele nunca falava Tu Be'av. Ele sempre falava diretamente Hameshá Asar Be'av. Falava a palavra 15 de Av. E isso, a gente que segue os ensinamentos dele, as instruções dele, a gente também fala Hameshá Asar Be'av. No dia Hameshá Asar Be'av, no dia 15 de Av, tiveram muitas coisas importantes, aconteceram muitas coisas importantes para o nosso povo. E a Mishnah, em Masechet Tanit, nos conta que o Rabban Shimon ben Gamaliel, ele disse que não existiram dias bons para o nosso povo como Yom Kippur e Hameshá Asar Be'av, que é hoje, agora. Por que não existiram dias bons para o nosso povo como esses 2 dias? O que tem de bom no Yom Kippur? Você vai para a sinagoga, não come, o que tem de bom? Tem de bom que lá em cima os portões celestiais se abrem e nós fazemos um mínimo esforço, e o nosso mínimo esforço ele rende frutos assim inacreditáveis. E a característica de Yom Kippur é que Hashem, ele nos desculpa de... Esse dia vem traz para nós a desculpa divina. Muita coisa que a gente fez, na hora que nós fizemos isso, nós achávamos que estávamos na razão. Depois passou um tempo, a gente já sente que realmente não precisaremos ter se comportado daquela maneira. Então, isso já é um nível da tshuvá, um nível do arrependimento. Se eu falo que, olha, realmente eu exagerei, quer dizer que eu já estou arrependido de ter exagerado. Até que a gente chega a um nível que eu falo, não pode ser que eu fiz aquilo, não pode ser que eu estava lá. E isso já é um arrependimento mais profundo. E isso é a mitzvah da tshuvá verdadeira, esse remorso por ter feito alguma coisa. Mas aí eu fiz a minha parte. Agora, o que adianta eu fazer a minha parte se lá de cima o tribunal divino pode me jogar na cara e falar, agora você é outra pessoa, mas quando você fez isso, você não era outra pessoa, entende? Então agora você vai assumir as consequências do que você fez quando você era outra pessoa. Mas Hashem dá para a gente o Yom Kippur, nós fazemos tshuvá, nós nos arrependemos do que fizemos de errado, temos remorso pelo que fizemos de errado, e é levado em conta que nós somos outra pessoa. Ou seja, imagina um nazista na Segunda Guerra Mundial chegar num tribunal
e falar, olha, eu tenho remorso do que eu fiz, eu já sou outra pessoa, aí o tribunal fala para ele, então você está livre. E Deus faz isso com a gente. A gente fala para ele no Yom Kippur que a gente se arrepende profundamente de tudo que nós fizemos de errado e nós somos desculpados. Então nossos sábios falaram, olha que maravilha, quer dizer, não é natural isso. É um milagre verdadeiro. É surreal. Então eles falaram, não tiveram dias bons para nós, como Yom Kippur, que olha, acontece uma coisa dessas, a pessoa se arrepende do que ele fez. Ele é desculpado, isso é uma coisa sobrenatural. E Hamishasar Be'av, dia 15 Be'av. E aí entramos no segredo do Tu Be'av. O que está por trás de Tu Be'av? Muitos acontecimentos, muitas coisas boas aconteceram no Tu Be'av. Nesse dia de 15 de Av, tinha um decreto que toda aquela geração que saiu do Egito, eles teriam que falecer no deserto, e não se sabia nunca quando ia terminar essa geração que saiu do Egito. E então, cada dia 9 de Av, as pessoas faziam, os homens, né, que as mulheres iriam sim entrar na Terra Santa, mas os homens que eles aprontaram lá muito, eles teriam que falecer no deserto. E cada dia 9 de Av, eles dormiam nos túmulos. E no outro dia, uma parte deles levantava, outra parte já tinha falecido. Até que um dia eles foram dormir nos túmulos no dia 9 de Av e ninguém faleceu, todo mundo acordou. Então eles falaram, a gente errou, a gente não tem calendário, não tem internet, não tem Google, a gente provavelmente erramos o dia, erramos a data. Aí eles dormiram mais um dia no túmulo, já o dia 10 de Av. E eles acordaram todos, eles falaram, provavelmente erramos a data novamente. Dormiram no túmulo já mais um dia 11 de Av. E todos acordaram. Então eles falaram, a gente errou a data novamente. Dormiram mais um dia no túmulo. Que dia que era? 13 de Av. Aí eles acordaram todos, falaram, a gente errou novamente a data, porque ainda não deu 9 de Av, senão teria morrido muita gente. Mais um dia eles dormiram nos túmulos. Que dia era? 14 de Av. Eles acordaram e falaram, a gente errou, ainda não deu Tisha B'Av, senão muita gente teria morrido. E aí, mais um dia eles dormiram nos túmulos, eles viram que a lua estava cheia, eles falaram, agora não pode ser mais Tisha B'Av. Então terminou o decreto, as pessoas não vão mais morrer no deserto, porque quando a lua está cheia, a gente sabe que é exatamente a metade do mês. Então esse foi o primeiro acontecimento bom que nós tivemos nesse dia de Tu B'Av. O segundo acontecimento é que o nosso povo recebeu no deserto as leis das heranças. As filhas do Tzlafchad, elas eram mulheres, o pai delas tinha falecido, elas não tinham um irmão, e elas iriam herdar uma parte da Terra Santa. Elas, as mulheres, quando não tem o pai, as filhas herdam. Então, elas iriam herdar a parte do pai delas. E aí foi feita uma condição divina, que por causa que a nossa Terra Santa seria dividida em 12 tribos, e essas mulheres não poderiam se casar com alguém de outra tribo, porque senão dividiria. Imagina você estar aqui numa cidade que um bairro pertence à prefeitura daqui, o outro bairro pertence à prefeitura de outra cidade. Aí não se sabe mais quem tem que asfaltar a rua. Então, a condição, foi feita a condição divina, que elas recebem a herança do pai, tá bom? Mas elas teriam que se casar com alguém somente da tribo delas. E na época, isso estava claro, que era só que eles estavam se relacionando àquela geração
que a terra de Israel deveria ser dividida entre as tribos, para não dar um problema de que uma parte da terra vai ser de uma tribo e dentro daquela terra que pertence a uma tribo vai ter uma terra de outra tribo. Então, no dia de 15 Be'av, que foi abolido depois esse decreto, que os sábios de Israel chegaram à conclusão que esse decreto divino recaía somente sobre aquela geração que dividiu a Terra Santa, sobre aqueles 7 anos de guerra e 7 anos de divisão da Terra de Israel, e que depois não teria mais problemas, já poderiam se casar com homens de outras tribos. Outro grande acontecimento, teve uma guerra civil dentro do nosso povo, a tribo de Benjamim, Deus me livre, sobraram 600 homens nessa tribo. Estava pior do que a guerra civil da Síria, estava pior do que a guerra do Líbano. Sobraram 600 homens, não sobrou nenhuma mulher. Olha a catástrofe que aconteceu lá. E essa tribo do Benjamim, eles eram pessoas tão cruéis que o povo de Israel inteiro prometeu que ninguém vai deixar a filha dele se casar com alguém da tribo de Benjamim. Então a tribo iria desaparecer, porque eles eram 600 pessoas. É uma tribo que fica do lado de Jerusalém, a terra deles. Eu, inclusive, morei na Cisjordânia, o lugar que eu morava era onde tinha antigamente a tribo de Benjamim. Até a prefeitura, o governo regional, chamava Mate Benjamim. Então, na prática, foi abolido esse decreto também no dia 15 de Av. E diz o Rebbe, todas essas coisas maravilhosas que aconteceram no dia 15 de Av, não é por causa disso que esse dia 15 de Av se tornou um dia especial, por causa das coisas que aconteceram nele, mas o contrário. As coisas aconteceram nele porque ele era um dia especial. Por causa disso, da mesma maneira que Deus faz uma coisa boa nesse mundo por meio de uma pessoa boa, e o tribunal divino faz uma coisa ruim acontecer por meio de uma pessoa ruim, então uma coisa boa, um milagre que tem que acontecer, acontece, a gente fala Beshat Tova Matzlachat, numa boa hora, numa hora de sucesso. Então diz o Rebbe que o que causou para essas coisas boas acontecerem foi o fato de aquele dia ter sido Tu B'Av. Não que o dia Tu B'Av ficou importante pelo que aconteceu nele, mas o que aconteceu nele é por causa da importância do Hamishah B'Av, do dia 15 de Av. Então, um dia propício para milagres, grandes milagres. E diz o Rabban Shimon ben Gamaliel que, novamente voltando para a Mishnah, não houveram dias grandes para o nosso povo como o Yom Kippur, como dissemos, como estudamos, e o Tu B'Av. E o que aconteceu em Tu B'Av que foi tão importante, e dizem nossos sábios que no Pirkei Avot está escrito Ben Hei Hei. Era um grande sábio de Israel, ele tinha se convertido ao judaísmo e ele não queria expor isso, então o nome dele era Ben, filho de Hei Hei, letra Rei e letra Rei, que Deus acrescentou para Abraão uma letra Rei, Deus acrescentou para Sara uma letra Rei. Abraão e Sara, eles foram os nossos patriarcas que se converteram ao judaísmo. Eles nasceram idólatras, eles foram os primeiros judeus, o primeiro judeu, o primeiro judia, e alguém que se converte ao judaísmo, ele é chamado de Ben Avraham e Sarah. E sendo que Hashem acrescentou a letra Rei no nome de Abraão, a letra Rei no nome de Sarah, esse grande sábio de Israel, que era alguém que tinha se convertido ao judaísmo, ele era chamado de Ben Hei Hei. E ele ficou famoso na Mishnah por ter feito um cronograma de cada idade, o que a gente tem que fazer em cada idade.
E o que nós vamos pegar hoje como exemplo é que o Ben Hei, e o que ele falou era aceito 100%, que era realmente, ele disse, Shmona Israel roupa. Com 18 anos temos que nos casar. E Ben Esrim Lerdov, com 20 anos temos que correr atrás do salário. Então, 2 anos o menino tem que estar no coilo, né? 2 anos a família tem que patrocinar. Ou seja, as crianças se casam com 18 anos e só o marido só começa a trabalhar com 20. A mulher não vai ter tempo de trabalhar, porque ela tem que cuidar das crianças, mas é bom trabalhar para não enlouquecer. Então, não precisa trabalhar para ganhar o salário, mas trabalhar para não ficar doida. Então, na prática, o Ben Hei, ele determinou isso, uma coisa básica, uma coisa simples, que com 18 anos é hora de se casar. E nossos sábios falaram na Gemara, se a sua filha chegou nessa idade e ainda não casou, liberta o seu escravo, e na hora que libertava o escravo, ele se tornava um judeu. E apresenta ele para ela, tipo, faz um shidduch, porque senão, Deus me livre, ela acaba... Então, na prática, não era todo mundo que conseguia se casar com 18 anos, porque com 18 anos, a menina ela espera que alguém procure ela. E não é bonito para ela, com 18 anos, ela procurar os meninos. Mas nossos sábios, eles deram um prazo. E depois que a maioria dos jovens já se casaram, e sobrou uma minoria que não se casou, e eles determinaram que as meninas de Jerusalém, elas vão agora pegar vestidos emprestados para não envergonhar as meninas pobres. Ninguém vai saber quem é rica e quem é pobre. E elas vão tocar a bandeira nos pomares e vai começar agora um encontro entre as meninas e os meninos. E dessa vez o encontro é contrário. Quer dizer, no começo, quando ela tinha 18 anos, o menino que tinha que correr atrás dela, que está escrito Darko Shelish. Eu pensei, pode me trazer um copinho de água também? Darko Shelish, está escrito que o caminho do homem é ele ir procurar a mulher, não esperar que a mulher procure ele. Só que passou essa época, tipo, as crianças cresceram e a menina não foi procurada, mas... E o que sobrou foram... Oi, muito obrigado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. O que sobrou foram os meninos tímidos e as meninas que não se casaram ainda. E por causa que eles eram meninos tímidos, então as meninas, elas tinham que atrair a atenção deles. Aí inverteu. No lugar de eles procurarem elas que foram se apresentar. E a Gemara descreve como elas se apresentavam. Uma coisa muito, muito interessante. Elas se dividiram em 4 categorias. Um tipo de menina, de mulher. A gente não fala a palavra mulher se ela não é casada. Aqui tem Nacht, Schlafgesint. Boa noite. Oh, tá aí. E agora podemos falar mais abertamente, né? Agora que as crianças já param de dormir. Então, um tipo de menina, vamos chamar de menina, porque mesmo que elas todas estavam já acima de 18 anos, mas em hebraico você fala mulher quando ela já é casada, quando ela já foi casada, quando ela já é viúva. Tipo na Ketubá a gente escreve Iteta, escreve já mulher. E então vamos chamar essas meninas, essas mocinhas, vamos dizer, agora
encontrei uma palavra melhor. Essas mocinhas se dividiram em 4 categorias. Tinha uma que ela era linda, mas ela não era nada inteligente, ela era muito burra e a família não prestava, ela era muito pobre, mas ela era linda. E quando ela se apresentava, ela já sabia que ela não casou até agora, porque ela é burra, ela é pobre, a família dela não presta. Mas ela sabe que ela é linda. Então ela se apresentava, ela falava, olha, menino, a coisa mais importante do mundo é uma mulher linda, porque aí você vai ter crianças lindas como eu. Ou seja, ela nunca pensava nos pontos negativos dela. Ela sempre se apresentava de acordo com o ponto positivo. Ela falava, fazia propaganda de si própria. Ela dava um ênfase no lado positivo dela, no lado forte dela, vamos chamar assim. A outra menina, ela era muito inteligente, mas ela era feia, a família não prestava, ela era muito pobre, mas muito inteligente. Então, na hora que ela se apresentava, ela falava, olha, o principal é você ter uma mulher inteligente. A outra tinha uma boa família, mas ela era feia, burra, muito pobre, mas tinha uma boa família. Aí ela falava, olha, você casando comigo, você vai entrar na minha família. Olha que coisa linda, você vai ter uma família muito boa. E tinha uma que ela era rica, mas ela era burra, muito feia. A família não prestava, mas ela era muito rica. Então ela também se apresentava dessa maneira. Ela falava, olha, o principal aqui é que você vai poder dar muita tzedakah, você vai ter muito dinheiro. Então cada uma, o que a gente vê daqui, ela dava um ênfase no lado bom dela, vamos dizer assim, no lado forte dela, no ponto forte e não no ponto fraco. E o que a gente aprende daqui é que não tem como comer o bolo e o bolo continuar inteiro. Quer dizer, não existe uma pessoa perfeita. Não existe, nem um anjo no céu é perfeito também. Está escrito Hashem bara Elokim lasot. Tudo que Deus fez ainda tem que consertar. Então, o que a gente aprende dessa história é assim, quando a menina tem 18 anos, ela espera o menino vir procurar ela. Depois que já as amigas da classe dela já se casaram, ela está vendo que ela já virou uma minoria de meninas solteiras, aí inverteu. Ela tem que procurar o menino. E não só, elas iam também tocando pandeiros, quer dizer, tinha que aparecer. Não tinha que só procurar, falar assim, olha, estou procurando. Não, ela tinha que... E não só, na hora que ela se apresentava, cada pessoa ele tem o lado forte dele. Ela se apresentava, ela apresentava o lado positivo dela. Eu não digo que os outros lados são negativos, mas o forte dela era isso. Então imagina uma menina que ela era muito bonita, a família não prestava, ela era pobre e ela era burra. Então ela não ia chegar para o menino e falar, olha, você se casa comigo, eu sou pobre, você vai passar necessidades. Ela falava, não, olha, eu sou muito bonita, você vai ter filhos muito lindos. E a outra, que é o contrário, que ela era feia, mas era muito inteligente. Ela falava, você vai ter filhos muito inteligentes. E ela falava, olha, tem até um versículo que diz, Sheker achen ve'evel hayofi, que a beleza é uma coisa vã. Ou seja, aqui a gente aprende que cada um de nós, em primeiro lugar, como diz o Shulchan Aruch, a gente não pode ficar sozinho. A pessoa tem que se casar. E não importa, no Shulchan Aruch está escrito mesmo que, Deus me livre, a pessoa já se casou uma vez, ficou viúva, tem que se casar de novo. Se divorciou, tem que se casar de novo. E
como fazer isso, nunca vai procurar a pessoa perfeita, porque a pessoa perfeita não existe. A pessoa perfeita de verdade que não existe. Se você está vendo que alguém é perfeito, então você está fazendo um erro de avaliação. A gente procura sempre a pessoa menos pior. A gente não tem como procurar a melhor. A gente tem que procurar a menos pior. Tem que nivelar por baixo, não nivelar por cima. Tem uma história interessante que conto assim, que o leão, quando ele corre atrás de um rebanho, o leão precisa caçar então ele chegou lá, tinha um rebanho de outro tipo de animal, que não eram leões como ele corre atrás. Quem fica para trás, quem fica mais próximo ao leão, é um animal que ele não é o animal mais forte do rebanho. O animal mais forte do rebanho, ele é o primeiro dos que está correndo. Quem fica para trás já é o animal mais fraco, já é o animal... e dão isso como exemplo de pessoas que eles são muito perfeccionistas, que essa pessoa, ela é ao mesmo tempo, ela é bonita e ela é inteligente e a família dela é muito boa e ela é muito rica. E é uma esgulá para não casar nunca. Porque sempre ela vai ficar escolhendo, sempre ela vai falar, não, ela quer alguém assim do nível dela, e sendo que o nível dela não existe, então vai ser muito difícil de encontrar, e no final o tempo passa, Deus me livre, e a gente... Então, a orá, que o ensinamento dos nossos sábios, eu vou ser assim, falar isso bem em resumo. O ensinamento dos nossos sábios é esse. Primeiro, quando a menina tem 18 anos, esperar que os meninos vão procurar ela, e aí ela escolhe o menos pior, vamos dizer assim. Mas passou o tempo, aí inverteu. Agora ela tem que ir lá tocar o pandeiro, ela tem que falar, olha gente, eu estou aqui, e continua na mesma técnica, escolhendo o menos pior. Na hora que ela vai se apresentar, esquece que te falta alguma coisa. Só pensa no que você tem para oferecer. Então, uma mulher inteligente, ela tem para oferecer que os filhos vão ser inteligentes, que geralmente o filho pega o genético dos pais. Uma mulher que tem uma boa família, ela tem para oferecer que o marido vai ser bem acolhido. Uma mulher que tem uma situação financeira boa, ela tem para oferecer que o marido não vai precisar pagar aluguel, ela vai morar na casa dela. É uma mulher que é muito linda, ela tem para oferecer que os filhos vão ser muito lindos, não vão ter dificuldades para se casar depois. Cada uma, ela só tem que pensar no que ela tem de bom, o que ela tem para oferecer. Ela não tem que pensar nos defeitos dela própria. É proibido pensar nos defeitos de si própria. No mundo tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. A gente tem que olhar o que é bom. Diz o Rav Moshe Weber, uma vez me explicou pessoalmente, um grande tzadik que morava em Jerusalém nos anos 80, baixos 80, tipo assim, já faz uns 40 anos, assim, redondo, vamos simplificar. Ele me contou uma vez que o faraó sonhou com vacas lindas e vacas horríveis. Quando ele falou sobre as vacas lindas, ele falou em resumo. Ele contou o sonho para o Yosef. Quando ele contou sobre as vacas horríveis, as vacas feias, ele acrescentou, ele falou, Velor haiti kaena leroa bechol eretz Mitzrayim. Eu não vi vacas feias assim, não vi vacas assim em feiura em toda a terra do Egito. Diz o Rav Moshe Weber, as vacas bonitas também, ele não viu vacas lindas assim em toda a terra do Egito. Porque quando chegou nas vacas feias, ele se entusiasmou, ele começou a falar mais sobre elas, e as vacas bonitas ele falou em resumo. Diz o Rav Moshe Weber que as pessoas ruins, eles gostam de falar sobre coisas ruins.
Ou seja, a gente aprende daqui, nunca fale sobre os seus defeitos. Se você tem um defeito, uma coisa ruim, não seja uma pessoa ruim que você vai falar sobre a sua coisa ruim. Só conta o seu lado bom, só conta o que você tem de bom. Viva o que você tem de bom, o que Deus te deu de bom. Esquece se está te faltando alguma coisa, se está te faltando estudo, se está te faltando beleza, se está te faltando dinheiro, se está te faltando uma família boa. Esquece, vê o que você tem de bom. Assim você se apresenta tocando o pandeiro, quer dizer, fazendo uma propaganda bem forte, sem envergonhar as outras que não têm um vestido bonito como o seu, fazendo uma propaganda bem forte e apresentando o seu lado positivo. E cada um e uma de nós tem o seu lado positivo, se olha no espelho, vê o que você tem para oferecer. Está escrito no Pirkei Avot, não existe uma pessoa que não chega a hora boa para ela. Então, uma coisa boa você tem. De vez em quando a pessoa está tão preocupada em ver as coisas ruins que ele tem, que ele não tem tempo para ver o lado bom dele próprio. Então, procura o que você tem de bom, como você vai se apresentar, o que você vai propor, e a Kadosh Baruch Hu vai te dar muita tzlachá. Então, em frente, como você diz, aqui não tem muito o que conversar sobre isso. As coisas estão claras, é proibido para a pessoa ficar sozinha, todo homem tem que se casar, toda mulher tem que se casar. Assim diz o Shulchan Aruch. E quando Deus criou o homem, quer dizer, toda mulher tem que se casar com o homem, todo homem tem que se casar com uma mulher. Detalhe importante, hoje em dia tem que lembrar esses detalhes também, né? Quando Deus criou o homem, ele criou uma pessoa só. Ele fez uma pessoa de terra. E está escrito, Vaifach be'apav neshmat chaim. Ele soprou nas narinas dele uma vida. É um exemplo, soprou, é um exemplo que a nossa alma é uma parte de Hashem, porque diz o Zohar, a pessoa que sopra o que ele tem dentro. Então, se eu soprou exemplo, então não precisava das narinas. Mas as narinas também é exemplo. Que na hora que Hashem colocou a nossa alma ela já se dividiu em aspecto masculino e aspecto feminino. Então, cada um de nós é metade. Cada um tem que encontrar outra metade. Mas a metade dele própria que encaixa certinho, ela não encontra. Então encontra a que não vai procurar a melhor, que a melhor não existe. Procura a menos pior, procura uma que se encaixa parcialmente. O importante é não ficar só metade. Há duas metades que elas... que Hashem faz um milagre, que elas se unem, Hashem faz um milagre e no final tudo dá certo. No final vocês vão ter uma vida muito, muito boa entre vocês e o importante é se esforçar, o importante é dar esse passo à frente, não ficar esperando o tempo passar. Fazer alguma coisa, ir lá tocar o pandeiro e falar, olha, estou aqui e eu sou o que deixou eu pegar minha listinha aqui, olha, minhas coisas boas, meu lado bom é isso, tá vendo? Vale a pena para você. Atzlacha, briut, panasá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família e muita alegria. E em frente, não dormir no ponto.